Came out this way, had to explain, direct from Domingo. Cass is my friend, she's like a sis, but we did hook up though. She's with Domingo. Eu achei a letra inteira. Você achou? Na internet. Maravilhoso. Eu realmente tô gostando de assistir SNL. Eu nunca tinha visto. Eu tinha visto coisas muito soltas, assim, né? Tipo, um sketch ou outra. Mas eu tô achando divertido. Eu gostei da gente adicionar nas nossas séries semanais, assistir o SNL da semana. Pena que a temporada já acabou. Acabou com o moço do White Lotus? Não, foi com a Scarlett Johansson. Eu assisti esses dias, não sabia que você estava interessado em ver. A próxima a gente vê. Mas, bom, já temos aparentemente a pauta de hoje. Né? Até tinha sugerido a gente falar de alguma série, alguma coisa. Pode ser. Então, acho que pode ser esse o tema. Só lembrando, gente, que o Telo, enquanto vocês ouvem esse episódio, ele já está em BH. Exato. Né? Então, a gente está gravando aqui com bastante antecedência. Essa semana tá bem corrida. Nesse momento, eu estou acordando e fumando um cigarro, olhando para os Alpes barreirenses. Na verdade, não, porque o episódio é publicado à meia-noite, mas ok. Tá. Não, eu tô considerando que você está ouvindo segunda de manhã, eu estou fumando um cigarro, olhando para os Alpes barreirenses, vendo a névoa descer por eles, porque eu tô sabendo que em BH está frio, o que fudeu todo o meu esquema, porque em São Paulo tá quente, mas frio à noite. Em BH... Tá um tempo agradável até em São Paulo, né? Em BH está frio pra caramba. Nossa. Ontem fez 12 graus. Chocado. E eu vou depois pra Fortaleza, onde no momento está fazendo 25. Eita. Então, assim, eu tô levando um guarda-roupa complexo. Colocou Benegripe na mala também? Não, mas isso eu compro em BH. Só pra gente não atropelar muito as coisas aqui. Como a gente tá gravando com muita antecedência esse episódio, não tem tantas interações. Eu vou ler então aqui um comentário da nossa querida Fabiana de Souza. Fabi. Nossa madrinha de casamento e afilhada de casamento. Que ela publicou esse comentário no Spotify lá no episódio do aniversário do Telo. Mais um episódio que deixa pensando pensamentos e mais um que esqueço de comentar no momento adequado. Telo, amor, não esqueça que você é incrível, inteligente, criativo e tem muito chão para caminhar. O jeito é atravessar o fogo. Espero que esse tormento não dure. Na vida, não creio que haja o 100% feliz, mas o conjunto, vários momentos felizes que vão nutrindo emocionalmente pela vida afora. PS, inóspito é o mesmo que inhospitaleiro, o contrário de hospitaleiro. Verdade, né? Só tirar o I da frente, né? A gente é meio burro também. Pois é, bastante. Obrigado, Fabi, te amo demais. Eu adoro fazer aniversário por causa disso. As pessoas sempre falam pra você quanto elas te amam. É verdade. E pessoas tipo eu precisam de afirmação disso com uma certa frequência. O que é ruim, eu sei, mas enfim. Obrigado, Fabi, pelo comentário. E no episódio anterior de Planos de Viagem, documentário da Rita Lee, CPI das Bets, a Luísa deixou aqui alguns comentários. Peraí. Eu nunca me entendo aqui com o YouTube. Mas vamos lá. Então, tem uns... Não, acho que é isso mesmo. Tá certo. Então, episódio aqui 240, episódio anterior, a Lu comentou batendo ponto à 00:38. Ela deve ser a primeira pessoa que ouve. Sim. Ela e a Tei, mas a Tei tá no futuro, né? Ela tá 5 horas pra frente. É porque provavelmente a Lu tá corrigindo prova, preparando aula, fazendo trabalho. Exatamente. Gravando vídeo. Mais um da Lu. Não sou Gen Z nem Millennial. Sou a Fergie do Black Eyed Peas. O grande grupo musical Feijão Fratinho. E por fim, são 00:42 e o Sushi está procurando o gato miando. O gato miando é o Carbonara. O Sushi tá se comunicando com você. Manda uma mensagem pra ele. Por falar nele, acabou de chegar. Você tá mandando um oi pro Sushi? É isso. Bom, beijo, Lu. Beijos pra Lu.
Sobre o lance da sua viagem, você quer comentar mais alguma coisa? Você acabou de arrumar a sua mala, por exemplo. Então, acabei de arrumar minha malinha. Como eu falei, foi uma mala um pouco, tanto quanto confusa, porque tem shortinhos beira-cu, ao mesmo tempo que tem um moletom pesadíssimo, mas é por conta disso. Eu estou vivendo a catástrofe climática do Brasil enquanto viajo. Já salvei, né? Eu comentei aí no podcast que a gente gravou da semana passada, que eu salvei todas as coisas que as pessoas me mandaram. Vou tentar visitar tudo, mas não tô pensando em fazer uma viagem muito correria de visitar coisas. Não, é mais pra entender realmente como eu fico sozinho e essas coisas. Então, a mala está arrumada, a mochila ainda não, mas a mochila eu vou arrumar depois, botar os livros que eu quero ler e tudo mais. E uma coisa que eu não sei se eu falei na semana passada, mas enfim, falando agora. Não falei porque eu acho que não tinha começado, enfim. Mas eu comecei a tomar meus remédios para a cabeça. Para a sua saúde mental. Para a minha saúde mental. Então eu estou tomando 2 remédios. E assim, acho que ainda não fez efeito. Mas eu acho que no meu caso eu sou tão... Oi, Carbonara. No meu caso eu sou tão suscetível com algumas coisas que acho que só o fato de estar tomando o remédio para que vai em algum momento eventualmente melhorar a minha situação mental, já tá fazendo bem pra minha saúde mental. É o efeito placebo, aqueles. Mas é meio que efeito placebo, tipo, eu sei que vai acontecer algo bom e que até agora não aconteceu nada de ruim, eu não senti nenhuma reação adversa muito complexa. Ai, que bom. Só o da ansiedade que me deixou um pouco tonto quando eu tomo, mas disseram que isso é normal no começo. Sim. Porque o corpo tá acostumando com a medicação. Exato. Mas não tive nenhuma reação adversa, assim, nada muito complexo até então. Então, acho que tá tudo bem. Então, agora é esperar, como diz o Dr. Carniça, agora é esperar passar. Dr. Carniça, grande Dr. Carniça aí da FIC que a gente criou pros gatos. Um dia a gente podia contar. Um dia a gente tem que contar a FIC completa dos gatos. Vai ser um episódio completamente maluco, mas vai ser bom. Tá. Ótimo. Então, remédios já aí a caminho. Mala pronta. Exato. O que falta? Falta eu sentar minha bunda na frente do Google, ter tempo, porque essa semana... Que assim, né? Aquela coisa. Quando a gente vai tirar férias, a gente sempre pensa, ai, nossa, vou descansar tanto. Só que as semanas antes de férias... É um inferno. Eu trabalho tanto que eu, sinceramente, eu tô trabalhando a mesma quantidade de tempo que eu tô... Não, mentira, não tanto, mas assim... É quase como se eu estivesse trabalhando nos dias das férias antes das férias, sabe? Sim. Essa semana, segunda e terça, eu parei de trabalhar às 10 da noite. Eu comecei às 10 da manhã e parei às 10 da noite. Então, assim, não está legal. Mas pelo menos tá dando tudo certo, tá ajeitando tudo para as minhas férias. Mas enfim, ajeitado ou não, eu saio de férias segunda. E foda-se. Então, assim... Eu sei como é. Pra mim tem 2 momentos, o pré-férias e o pós-férias, que quando eu volto sempre tem tanto trabalho que bate aquele arrependimento, né? Não, que parece que eu tô sendo punido por ter tirado férias, sabe? Sim. Principalmente porque no meu trabalho as coisas funcionam meio que cacete, Carbonara passou em cima do computador. Eu trabalho por... Como é que eu vou explicar? Não é por demanda. É meio que por demanda. É por demanda, Né? Porque é de acordo com os clientes novos que assinam o contrato com a empresa e eu tenho que fazer o onboarding. E aí, tipo, eu volto de férias e nos últimos dias ali parece que ficaram assim, do tipo, o Rodrigo vai voltar na segunda, digamos. Então eu já vou assinalar todas essas contas aqui pra ele pegar na segunda. Porra! É foda. Sabe? Pô, espera eu voltar, espera pelo menos um dia pra me atualizar de tudo. Ver todos os perrengues que eu tenho que resolver e me dar coisa nova no segundo ou no terceiro dia, sabe? Sim. Inclusive, quando eu tirar férias longas, que eu estou planejando tirar depois do meio do ano, 2 semanas, talvez 3, dependendo de quantos dias eu tiver de férias até lá, talvez eu tire umas 3 semanas. Eu vou falar isso, tipo,
quando eu voltar, tem como me dar pelo menos 2 dias pra eu me atualizar de tudo que aconteceu nessas 2 ou 3 semanas antes de me dar coisa nova? Porque, pelo amor de Deus, né? Sim. Enfim. Então, porque isso é o capitalismo, né? Capitalismo, tipo, tá todo mundo trabalhando na empresa no limite. Não tem ninguém trabalhando com folga. E aí, quando alguém entra de férias, não tem como as pessoas que estão lá absorverem tudo que aquela pessoa fazia, porque todo mundo já está no limite. Então, quando você volta ou antes de você ir, você tem que fazer tudo. Porque não existe esse pensamento de tipo, putz, que é o que eu sempre falo no meu trabalho. Tipo, quando a gente vai planejar um jogo, pra fazer um jogo, se a gente tá falando que o jogo vai ser entregue em 1 ano, 12 meses, não são 12 meses de trabalho, são 11. Um mês tá todo mundo de férias. Se você tá planejando 12 meses de trabalho, você tá errado. Exato. Se são 2 anos, são 22 meses. São 3 anos, 33 meses. Não são 36, sabe? Pois é. Enfim. Pois é. Mas enfim, e aí é tipo, sugerir isso, não sei se você acha que talvez seja um assunto delicado, não pra agora, pra algum outro momento. Pra você falar depois pras pessoas, tipo, como que foi essa coisa da adaptação ao remédio. Porque acho que tem muita gente que às vezes que até deixa de procurar um psiquiatra ou sei lá, por medo de tomar remédio e de como o remédio vai afetar a vida delas, né? Acho que vale depois compartilhar um pouquinho quando você já tiver habituado, quando seu corpo já estiver respondendo e tal. Sim, pode ser. Pode ser, eu conto sim. Mas vamos lá, Saturday Night Live, o SNL aí que o Telo falou no começo. Que a gente, de vez em quando, aqui ou ali, a gente solta alguma coisa aqui, algum comentário a respeito. Fiz comentários aí há pouco tempo sobre o Homecoming, né? Que foi o show de 50 anos que eles juntaram vários artistas e tal. Até a Cher saiu das catacumbas pra cantar lá. Exato. Né? Com um corpão, viu? Né? Inteiraça. Quantos anos ela fez? Ela fez aniversário esses dias, inclusive. Deixa eu ver aqui. Vê aí. A Cher é taurina? Vê quantos anos a Cher tem. Mas... Aquele ritmo musical, né? A Cher. Pera. Não tá preparado. Não, ela fez aniversário ontem. Dia 20 de maio. Já que é pra datar, a gente tá... Todo mundo sabe, a gente falou que a gente ia gravar a gaveta. A gente tá gravando dia 21 de maio, quarta-feira. Ela fez 79 anos. Você ia chutar que ela fez 80 já. 80 ano que vem. Arrasou, Cher. Arrasou mesmo. Queria eu chegar nos 70 e tanto. Nossa, eu tô nos 36, todo caído, todo acabado. Parecendo que eu tenho, sei lá, 60. Mas enfim... o meu lance com o SNL é o seguinte: quando eu tinha lá meus 93, 94, eu tinha uns 15, 16 anos por aí. Por que você riu? É que quando a gente fala dos anos 90 e compara as idades, é sempre muito engraçado. Porque você tinha 15, 14 anos, tipo, ensino médio. Eu tinha 5. Pois é. Mas enfim, até me perdi. Aí o que rolava? Foi a época que meu pai assinou TV a cabo pela primeira vez em casa. Era uma coisa meio que nova até, enfim. Nem tanto, mas estava ficando mais acessível, vai. E aí era a época que eu só ia pra escola, né? Então eu ficava assistindo muita televisão. E o meu canal preferido na época era o Sony Entertainment Television. Nem sei se ele existe mais hoje. Acho que não. Mas foi lá que eu comecei a gostar de sitcom, por exemplo. Eu assistia Friends, assistia The Nanny. Friends na época passava na Sony? Passava. Porque na minha época já era na Warner. E Friends tinha acabado de começar, né? Friends é de 93 ou 94, eu acho. Então eu peguei Friends desde o comecinho. E aí eu assistia muita sitcom e o Sony passava reprises de Saturday Night Live, tipo dos anos 80 e do começo dos anos 90. E de sábado passava o episódio da temporada atual. Ou talvez o episódio da temporada atual, mas acho que da semana anterior, porque não era uma transmissão ao vivo, enfim. Porque como o nome do programa diz, ele é exibido ao vivo aos sábados, né? À noite.
Mais precisamente das 11h30 da noite à 1 da manhã. E aí, tipo, eu comecei a ver, comecei a gostar, É assim, é um programa de sketches. É um grande Zorra Total. É um Zorra Total. Então eu acho que é um tipo de formato que aqui no Brasil a gente já estava acostumado ali na época, por causa de Jô Soares, Chico Anísio. Zorra Total. Zorra Total não é dos anos 90. Não? Eu acho que não. Cacete Planeta? Cacete Planeta. Que Cacete Planeta era um outro tipo de humor. Mas eram sketches com os mesmos 10 atores fazendo todas as sketches. Justo. Né? TV Pirata, que foi um grande clássico. TV Pirata tem bastante a ver, sim, com esse humor aqui no Nossa, Brasil. TV Pirata acho que é a melhor comparação. Sim, de fato. De fato. Uma pena que não durou tanto, né? Mas era realmente era muito bom. Nossa, tô olhando aqui pro meu pé, eu fiquei de meia o dia inteiro, ficou marcado. Espero que não me dê uma trombose, uma varize. Enfim. Não sei porque que eu fiquei de meia o dia Igual inteiro. deu na Espanha, que você achou que era percevejo na cama da garota, né? E era uma trombose. Era uma trombose. Era quase. Bom, mas voltando. Aí eu comecei a assistir, eu comecei a gostar. Mas é aquela coisa, é um humor bem americano mesmo, né? Uma coisa bem... até porque faz muita sátira com a política local, né? Isso é clássico do SNL, são as paródias com os presidentes, que geralmente é a cutscene do episódio, né? Uhum. Aquela cena que tem antes dos créditos iniciais e da abertura e tal. Então, geralmente todas as cutscenes são paródias com o atual presidente. E é meio que o que aconteceu na semana, né? E é meio que aconteceu na semana, exatamente. Que acho que isso sim é uma coisa muito Cacete Planeta. Que era muito atual, né? Tipo, eles comentavam a novela. Porque isso eu lembrava muito de Cacete Planeta, que era divertido, que eles recebiam os roteiros das novelas. Então, muitas vezes, a cena que entrava no Cacete Planeta, logo depois que acabava a novela na terça-feira, era zoando o que tinha acabado de acontecer na novela. É verdade, é bem isso. Enfim, acho que a única época do Saturday Night Live que não teve paródia com o presidente foi a época do Ronald Reagan, eu acho, pelo menos por um tempo, assim, porque sei lá o que o Lorne Michaels tinha com o Ronald Reagan. Lorne Michaels é o criador e produtor de Saturday Night Live até hoje, assim. O programa tá na temporada 50ª. E ele tá desde o começo. Teve só um período ali que ele se afastou, que o programa quase acabou, inclusive. Mas ele tá com 80 anos hoje e segue liderando. Que foi até uma piada desse último episódio dessa última temporada. Tipo, Lorne, quando você vai se aposentar? E aí, tipo, eu comecei a gostar e tal, mas não sei se eu já comentei aqui, não só com Saturday Night Live, mas com vários outros programas que eu assistia. Quando eu comecei a trabalhar, fazer cursinho pré-vestibular, depois entrei na faculdade, a vida foi ficando mais apertada, então não tinha muito tempo para assistir TV. Uhum. Então fui abandonando várias coisas, assim. Acho que eu só voltei a assistir TV, mas no formato que a gente tá habituado a assistir hoje, lá para 2004, 2005, que foi quando surgiu a maravilhosa tecnologia dos torrents. Né? Hoje a gente tem os streamings e tal, mas na época a gente baixava as coisas via torrent, então já era uma forma não tradicional de assistir TV, né? Que foi quando, sei lá, assisti Lost, por exemplo, enfim, né? Séries ali do começo dos anos 2000. Então, Saturday Night Live eu meio que deixei de lado, assim. E sempre que eu encontrava que por acaso aparecia na minha frente de alguma forma, ou que eu ia atrás por algum motivo, eu via algumas coisas no YouTube sempre muito focadas ali naquelas temporadas que eu tava acostumado, que era dos anos 90, dos anos 80 e dos anos 90. Que o elenco tinha o Adam Sandler, o Chris Farley, o Mike Myers, o Dana Carvey, Steve Wilson.
Não é Steve Wilson, Quem não. que é Steve Wilson? Qual que é o nome daquele cara grandão? Will Ferrell. Will Ferrell. Nossa. Steve Wilson. O Will Ferrell já chega ali também, junto com a Molly Shannon, com a Cheryl Terry, Tim Meadows. Então, toda uma galera que, tipo, foi... que talvez vocês não conheçam de Saturday Night Live, mas vocês já viram alguma sitcom, algum filme, De comédia dos anos 90 e 2000 com eles. com essas pessoas. Tipo, sei lá, Mean Girls. A mãe da Cade, da Lindsay Lohan, é a Anna Gasteyer, que foi, tipo, do elenco do Saturday Night Live durante muito tempo. Tem gente que, tipo, fez parte do elenco que as pessoas não têm nem ideia. Tipo, Robert Downey Jr. começou no Saturday Night Live. Nossa, eu não sabia. Mas Mean Girls é quase inteiro o elenco, né? A Tina Fey, a Amy Poehler. Que aí já é a galera dos meados dos anos 2000 que eu já não assisti. Tem o professor, o diretor da O escola. diretor é o Tim Meadows, que ele é do meio pro final dos anos 90 ainda. Mas anos 2000 tem essa galera, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, né? E todo mundo pra mim conhece. são as 3 melhores da história. Que todo mundo conhece essas pessoas de algum lugar, Sim. né? Então, assim, eu acho que o programa ele é muito icônico, assim, primeiro pela duração, tá? 50 anos no ar. Só não é maior que o Dr. Who. Nossa, é verdade, né? Dr. Who está 64. Então, está 64, vírgula. Porque Doctor Who teve um... Teve um hiato, mas o hiato não foi tanto tempo assim. O hiato foi quase 10 anos, mo. Foi de 89, 90, 91, 92, 94. Não, é mais fácil fazer a conta, tipo 89. Foi 15 anos de hiato. Foi 15 anos de hiato. É bastante tempo. É. Então, considerando que Doctor É Who... a mesma idade, basicamente. Considerando que Doctor Who tá com 63 anos corridos, menos 64. o hiato... 64... Não. 60... Não, mo, o episódio de... O comemoração de 60 anos de Doctor Who foi 2023, é verdade. Então tá com 62 anos. 62, tá. Esse ano faz 63. Menos 15 dá mais ou menos a idade do Saturday Night Live mesmo. Que nunca teve uma época sem. Tipo, na pandemia teve menos episódios em 2020 especificamente, mas ainda teve, né? E Doctor Who tem isso também, né? Se a gente for contar esses anos que não teve... tem anos que não tem temporada. É bem menos de 60 e tantos anos. Sim. Né? Mas ok, eu entendo a comparação. Mas aí, tipo... essa galera dos anos 2000, né, que eu falei agora... Eu meio que também pegava um sketch ou outro ali na internet, mas também não era uma galera que eu assistia. Nem agora, na verdade, o atual, eu tô de fato assistindo. Vi alguns episódios ou outro, mas comecei também a revisitar no YouTube sketches dessa época, dessa galera do pós anos 2000, pós Tina Fey, pós Amy Poehler, etc. Inclusive a temporada atual. É muito diferente do que eu assistia na época, quando eu consumia muito, quando eu era muito fã, assim. Porque a forma de fazer humor mudou bastante. Sim, o que é engraçado hoje em dia mudou muito. Então, na época... E eu nem tô falando necessariamente... Porque, assim, hoje em dia, é claro que existe uma consciência muito maior das pessoas na hora de fazer humor... Então você não vai meter ali uma piada. Quer dizer, tem gente que mete, né? Mas geralmente, se você tem ali alguma noção, você não vai meter uma piada transfóbica, você não vai falar do corpo das pessoas, você não vai fazer um blackface, sabe? Que são coisas que a gente viu muito na TV. Até Os Normais, por exemplo, que é uma série que a gente gosta muito. É do começo dos anos 2000 e ainda tem muitos desses problemas. Muitos tipo, desses problemas. Muita coisa. Então, mas eu acho que não é uma mera questão disso. Tipo, que bom que a gente não ri mais de coisas que a gente não deveria estar rindo. Mas a forma, o jeito de fazer humor, eu acho que, independentemente dessas questões, mudou bastante. Mas será que também, aí uma dúvida...
E também, sei lá, a forma que as pessoas consomem esses conteúdos, porque, sei lá, tem conteúdo de humor nas redes sociais, no TikTok. Sim. Por que você vai assistir um Saturday Night Live, sabe? Exato. Porque eu ia perguntar, porque talvez tem isso, que a geração mais jovem não necessariamente vai estar sábado à noite em casa assistindo Saturday Night Live. Ela vai assistir talvez depois em cortes no YouTube ou no TikTok, enfim. Mas a minha questão é, será que não mudou o público também? E talvez por isso você sente que... Porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente assiste uma coisa e a gente fala, putz, isso não é mais para mim. Ah, com certeza. Considerando principalmente que o programa tem 50 anos, né? Então, com certeza, teve muita mudança aí de público. Mas eu acho que, de forma geral, eu chutaria que o público do Saturday Night Live é uma galera 30 a mais, assim. Entendi. Né? Chegando ali nos 40, 50, a galera jovem realmente acho que... Não é tanto sei, vibe, talvez né? Nos anos 90 fosse. Porque hoje em dia o humor é tipo skibidi. O que é isso? Skibidi toilet. É uma cabeça saindo de um vaso sanitário. Coisas de jovens. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Pois é. É que trabalhar com um jogo pra criança me faz entrar em lugares que eu não entraria nem com uma arma. Então... Ai, desculpa a tosse, gente. Minha gripe deu uma evoluída aí nos últimos dias. Mas é isso. Na verdade, semana passada eu não tava gripado, enfim. Mas é meio que isso. Mas eu tô gostando de revisitar e tem aquela coisa também. Agora eu tô num momento em que eu estou vendo coisas no Saturday Night Live de pessoas que fizeram parte do elenco em algum momento, mas eu não peguei, talvez nem soubesse. Então, por exemplo, o Andy Samberg, eu conheci o Andy Samberg por causa de Brooklyn Nine-Nine. Sim, eu também. Talvez eu nem soubesse àquela altura que ele tinha feito Saturday Night Live. Eu já tinha visto o Dick in a Box e Lazy Sunday. Que são os mas clássicos. eu não sabia nem que era do Saturday Night Live. Eu tinha visto, tipo, solto, assim. Achei que era um vídeo de humor da internet. Ponto. Quem mais? O Bowen Yang, por exemplo. Amo. Né? Acho que eu já tinha... Ele tá em Wicked, claro, mas acho que eu já tinha visto. Qual foi outro filme que ele fez antes? Ele tá em Pitch Perfect? Não, ele tá em Crazy Rich Asians, eu acho. Mas acho que você não viu esse filme. Não. Mas eu já tinha visto o Bowen. Então, é antes. que o Bowen, você já viu ele em Drag Race? Sim. E ele já participa. Ele tem um podcast bem famosinho com o namorado dele. Que eles entrevistam muitas queens de Drag Race, muitas pessoas do mundo pop. Então talvez você tenha visto algum corte do podcast dele. Entendi, pode ser. E é muito louco isso, porque... Eu amo que a arroba dele é Faye Dunaway. É mentira. E eu acho até engraçado isso, porque o Bowen tá em Wicked e tal, faz outras coisas, enfim, mas isso foi uma coisa que deu muito problema no Saturday Night Live em algum momento, porque principalmente lá no final dos anos 90, o que estava acontecendo? Então assim, os atores vão entrando, né, eles vão recrutando pessoas ali que fazem comédia, pelo menos no começo, né, eles tinham que recrutar as pessoas, agora as pessoas procuram eles, né. Então, assim, geralmente uma galera que já faz comédia, faz stand-up, faz alguma coisa do tipo, enfim. Geralmente não são pessoas que já são famosas. Teve um momento só nos anos 80 que, pra salvar o programa, eles tiveram que trazer pessoas que já eram famosas, tipo Martin Short, Ed Murphy, Steve Martin, né, porque senão o programa ia ser cancelado. Mas a tônica sempre foi trazer, desde o começo, sempre foi trazer pessoas que eram desconhecidas até então. E teve uma época, acho que foi ali pro meados dos anos 90, que o que estava acontecendo? A galera que fazia muito sucesso no Saturday Night Live acabava saindo do elenco pra fazer filme. Então, tipo, Adam Sandler, por exemplo, foi um desses. O Steve Carell foi do Steve Carell não. Então, tipo, teve muito disso, né? A galera começou a sair muito rápido. Então, sei lá, às vezes um membro de elenco ficava 8 anos
no elenco. De repente começou a cair pra 4 anos, sei lá. Porque, tipo, a galera começava a bombar e saía pra fazer filme. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram lá uma armadilha no contrato que era: você quer sair? Beleza, mas você só pode sair depois de X anos. E antes de você sair, você tem que entregar pra NBC, que é a emissora onde o programa foi exibido desde sempre. Você tem que entregar pra NBC uma sitcom de pelo menos X temporadas. Então por isso que tem o 30 Rock da Tina Fey. Gente. Por isso que tem Parks and Recreation. Por isso que tem Brooklyn Nine-Nine. Todas essas séries foram feitas por pessoas que queriam sair do Saturday Night Live. E só que elas tinham esse contrato em que elas eram obrigadas a entregar uma sitcom. Eu tô chocado. É por isso que tem todas essas séries maravilhosas. Nossa, mas assim... Só que assim, eu acho que isso durou pouco. Porque, por exemplo, o Jason Sudeikis, por exemplo, ele saiu pra fazer Ted Lasso. E Ted Lasso não é da NBC. Ted Lasso é da Apple TV. Então acho que isso durou um pouco ali nos meados... Nos começos ali de 2010, dos anos 2000, começo de 2010, mais ou menos. Que é de quando são todas essas séries que eu falei aqui, né? Entendi. Que loucura. Nossa, eu não fazia ideia disso. A Tina Fey teve que fazer 30 Rock, a Amy Poehler teve que fazer Parks and Recreation, o Andy Samberg teve que fazer Brooklyn Nine-Nine. Gente. Eu acho que só o Jimmy Fallon, ele saiu pra ser talk show host, né? Na NBC. Na própria NBC. Então eu acho que aí tava acertado. Tá acertado. Era uma série, querendo ou não. Né? Sim. Que existe até hoje, inclusive, o talk show Sim. dele. Então é isso. Mas é muito legal ver, tipo, algumas coisas, resgatar algumas coisas. Até porque no YouTube tem muita coisa. Tipo, tem episódios praticamente inteiros no E tem muita YouTube. coisa oficial, né? No próprio canal do SNL. Sim, horrores. Tem várias coletâneas de vídeos e tem... Playlist. Tipo, tem até playlist dos episódios. Então, tipo... Basicamente todos os sketches que foram exibidos no episódio vão estar numa playlist. Outra coisa que eu não falei é que desde o começo também a característica do programa tem o elenco, né, que tá sempre ali e tal, em todos os episódios. Tem um negócio que eles chamam de featured player, que são as pessoas novas que estão entrando. Então, sei lá, tipo, antes da pessoa entrar de fato pro cast, ela vai ser uma featured player com um destaque menor, assim. Então, tipo, ela fez a audição, ela entrou ali pro elenco, mas ela ainda tá meio que num estágio. Meio que um período de experiência, assim. E aí, se ela bombar, ela vai pro cast, aí o salário dela aumenta e por aí vai, né? Então, muita gente começou como featured player, tipo a Rachel Dratch, por exemplo. Né? Muita gente começou como featured player antes de ser um dos maiores nomes do elenco. Assim. Então tem isso, né? O elenco principal, esses featured players. E aí geralmente os featured players é aquela galera que no primeiro ano é só escada pra piada, ou é só, sei lá, o sketch acontece num restaurante. Esse featured player é um garçom que não tem tanto destaque assim no sketch, sabe? Entendi. Até ele começar a ter sketches em que ele é o principal ali. Todo episódio tem um host, que é uma pessoa que é convidada, geralmente alguém do cinema, da TV, da música, da política. Acho que o Al Gore já participou como host, se eu não me engano. Provável, ele foi bem grande. E sempre tem um convidado musical. E às vezes o convidado musical e o host são as mesmas pessoas. Tipo Lady Gaga, Bad Bunny. Ariana Grande já foi 200 vezes no SNL. Né? Sabrina Carpenter. Então, e às vezes tem as duas coisas, né? Tipo, por exemplo, acho que foi nos 50 anos, a sketch do domingo que a gente tava falando, a continuação dela.
teve 2 guests que faz a... essa aqui é a temporada dos 50 anos e o especial dos 50 anos foi uma grande bagunça. salada. Tá. Eles tentaram trazer praticamente todo mundo que já fez SNL na vida e enfiando essas pessoas nos sketches. Entendi. Então o do domingo tem a Sabrina Carpenter, o Pedro Pascal, o Andy Samberg. Sim. Mais outras pessoas que já tinham feito parte do elenco sério, tipo Martin Short, a Mary, Molly Shannon. Então, tipo, eles foram enfiando ali. Foram enfiando. Coitado dos roteiristas pra escrever tudo isso. Inclusive, tem um documentário dos 50 anos que um dos episódios é sobre os roteiristas. E é bem legal esse episódio, porque ele mostra qual que é a dinâmica do programa ali. Tipo, começa segunda-feira, que é o dia do brainstorming. Então, tipo, eles... Nesse momento, todos os guests, todos os hosts, né, convidados da temporada provavelmente já foram definidos, acordados. Sim, essas coisas são feitas com contrato há muito tempo. Assinaram o contrato e tal. Então, nessa segunda-feira, sei lá, por exemplo, próximo sábado, a host é a Lady Gaga, sei lá. Então, a Lady Gaga vai lá na segunda-feira, os roteiristas já fizeram brainstorming de piadas. E aí senta todos os roteiristas, todo o cast e o convidado com o Lorne Michaels na sala do Lorne. E aí os roteiristas vão jogando ali, então, a gente podia fazer uma que é assim, assim, assim. Pra sentir o que o convidado gosta, o que ele acha que ele pode fazer, se ele acha que vai ser legal fazer, se ele se sente confortável. Porque lembrando tal. que nem sempre... Porque assim, quando... Eu acho que às vezes que deve ser mais fácil é quando é o caso tipo da Gaga, que ela é atriz, cantora... Ela é quase um EGOT, né? Exato, mas assim, ela é atriz e cantora. Então fica muito mais fácil você pensar sketches em que ela vai ter que participar. E porque ela sabe cantar, então você usa o talento dela de cantar, ela sabe atuar, então dá pra atuar. Agora, tipo, sei lá, você pega um Al Gore, por exemplo. Como é que você enfia o Al Gore num sketch de comédia? Exato. Deve ser bem difícil. E aí, com base nesse brainstorming, na terça, eles escrevem os roteiros dos sketches. E assim, atores também podem escrever sketches. Tem muito sketch que foi escrito pelo ator que participou. Ah, sim. E que acabam virando recorrentes. Tipo, sketches que vão se repetir porque o personagem fez sucesso. Tem vários casos assim. Então, aí na terça, eles vão escrever os... Lá vem o Carbonara de novo. Fala, o que você quer falar? Não, Carbonara! Você mudou o tempo do projeto, peraí. Não, tá certo, tá 120 BPM. Era só que me faltava, né? Sai. Para de mexer nas coisas. Aí, terça, né? Terça eles escrevem, beleza. Aí quarta é o table reading, né? Junta todo mundo lá na mesa pra ler os sketches e tal. E aí é sempre o Lorne que dá a palavra final. Naquele brainstorming, agora no table read, para as coisas que vão virar sketch mesmo. E aí, quando eles terminam, o table read é tipo o dia inteiro, assim. Na verdade, durante a semana toda, todas essas coisas que eu tô falando acontecem tipo entre 12:00 e 4 da manhã. Nossa Senhora. É extremamente exaustivo. Tanto que teve até um sketch no episódio de 50 anos que era falando que todas as pessoas já envolvidas no Saturday Night Live de alguma forma sofrem de ansiedade e pânico noturno até hoje. Aí beleza, aí na quinta, né, teve o table read, foram selecionados ali quais são os sketches que vão virar sketch mesmo. Na quinta eles começam a ensaiar. Enquanto isso, a galera da técnica começa o trabalho deles. Produção. Então eles vão produzir cenário, eles vão produzir props, vão produzir, né, pensar em música, figurino, maquiagem, música. Isso na quinta-feira. O programa é no sábado, hein? Isso é na quinta-feira. Aí na sexta, eles vão gravar as coisas que são pré-gravadas, porque nem tudo é ao vivo. Sim. Tem algumas coisas que são pré-gravadas. Então na sexta vão rolar essas gravações. Enquanto isso a galera tá ali construindo cenário, produzindo figurino. No sábado, a galera da mesa da edição, né, provavelmente na sexta eles já começaram isso, mas sábado eles ainda estão editando essas coisas pré-gravadas.
Em algum momento na quinta ou na sexta, o convidado musical vai fazer um ensaio, uma passagem de som também, tem isso. E aí no sábado, durante a tarde, eles vão fazendo os remendos ali em tudo que tem que fazer em todas essas coisas. Por volta de umas... Aí eu vou chutar horários aqui que eu não sei. Digamos que seja 6 da tarde. O público já começa a entrar no auditório. Ó, que cedo. Porque o público assiste o dress rehearsal, que é o último ensaio nos cenários e nos figurinos que vão ser usados nos sketches. Faz sentido, para poder até eles medirem as risadas e calibrar. Exatamente. E por conta disso, tem muito sketch que passou no brainstorming, passou no table read, foi produzido, tinha cenário, tinha figurino e é sumariamente cortado 2 horas antes do programa começar. Caralho. Isso acontece direto. E às vezes jogam pra frente. Tipo, beleza, esse aqui talvez funcione em outro momento. Guarda aí, mas não vai ser hoje não. Entendi. Desmonta esse cenário, guarda esse figurino porque não vai usar. Gente. Imagina que loucura. Nossa, deve ser muito louco. E aí nessas horas você pensa, tem muita grana aí também, né? Porque você simplesmente jogar fora, entre aspas, um sketch inteiro que envolveu produção de cenário, figurino, etc. É que assim, eu não sei, é porque não é Califórnia, né? Não é ali Hollywood, mas então eu não sei como é a NBC de Nova York, mas esse tipo de coisa você tem normalmente acervo. O que deve ter um acervo da NBC. Então, porque pensa assim, absolutamente todo figurino que já foi usado em uma série da NBC tá tudo guardado numa sala. Então eles têm acesso a tudo isso. Mas nesse episódio que mostra o dia a dia, com muito mais foco nos roteiristas, mas mostra todas essas coisas, tem uma entrevista com um cara que faz os props e ele mostra umas máscaras, umas coisas que ele fez pra sketches que não viraram e que tá lá guardada, que ele nunca usou. Não, sim. Ele deixou lá porque talvez um dia, quem sabe. Sim. Isso é porque isso é muito comum em produção audiovisual, principalmente de TV, não de cinema, porque cinema é por projeto, né? A TV é por continuidade. Então, assim, um figurino que um dia uma figurinista da Globo comprou em 2007 pra Camila Pitanga usar numa novela, provavelmente... Quer dizer, 2007 é muito tempo, né? Mas muito provavelmente esse figurino não foi jogado fora. Esse figurino tá guardado e ele vai ser reutilizado talvez em uma novela que retrate 2007. Ou quando a moda voltar, esse figurino vai ser utilizado de novo. Porque acervo dessas coisas fica muito tempo e muita coisa guardada. Própria é mais difícil, porque exige um espaço físico maior, mas muita coisa guardada. Então... É provável que a NBC, por ser uma rede de TV gigantesca, que tem muita série, principalmente série gravada nesse formato sitcom, né? Com plateia ao vivo e tudo mais, meio que gravado tipo num teatro, né? O Saturday Night Live, ele é, apesar de ser exibido ao vivo, o processo é como se fosse de uma sitcom mesmo. Então como as câmeras estão um ângulo mais fixo e tudo mais, você não precisa que as roupas todas estejam sempre ajustadas. Às vezes a roupa pode ser só de encaixe na frente e atrás você prende, porque o personagem muitas vezes só vai ser visto de frente. Quando é uma série pra TV mesmo, multicâmera, multiângulo, aí você vai ter que precisar realmente fazer um figurino. Não dá pra ser só uma coisa assim, sabe? Sim. Então... Mas é isso, e aí... Beleza, passa o dress rehearsal, corre ali pra acertar o que dá pra acertar pra 11h30 começar a exibição. Meu Deus, que loucura. E aí, basicamente, essa galera só descansa no domingo. Porque segunda já tá todo mundo lá de novo pra escrever os sketches da semana que vem. E dúvida, já teve casos, provavelmente sim, né? Mas pelo menos algum caso que tenha sido acontecido muita coisa, ou seja, muito traumático, de um convidado que não foi, alguém que passou mal e não pôde ir. Cara, convidado... Algum dia que tinha um host e eles não conseguiram outro host, só não teve host. Talvez, mas eu não me lembro de nenhum caso muito notório desse tipo assim. O que eu lembro é alguns escândalos, tipo, sei lá, Kanye West com o boné Make America Great Again. Sim. E aí no final ele faz um discurso de como a produção não queria que ele usasse o boné, querem silenciar
as pessoas de cor, e blá 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 blá. Tem escândalos desse tipo, gente que falou palavrão ao vivo e não pode. Ah, não pode? Não pode. Nossa, gente, 11h30 da noite. Tem o caso, tem o clássico, né, da Ashley Simpson, que ela tava dublando e aí soltaram a track errada e ela se perdeu e saiu do palco sem cantar. Tem o caso clássico da Sinéad O'Connor, que rasgou a foto do Papa João Paulo II. Então tem essas coisas assim, tipo, imprevistos e convidado que faz algo ali que era inesperado e que eventualmente dá alguma treta. Mas de gente que não aparece, não sei. Sinceramente, não sei. É porque assim, eu não sei se todos, mas... É porque, desculpa te cortar, mas eu imagino que, por exemplo, o guest, ele deve chegar lá sábado, 8 da manhã, e devem trancar ele numa sala até o programa começar e acabar, sabe? Pra evitar porque qualquer a minha dúvida é, por desse exemplo, tipo, no da Gaga e no da Ariana e tal, elas são muito presentes. Tipo, sei lá, acho que no episódio da Gaga teve 2 sketches, talvez, do programa inteiro que ela não estava. Todas as outras ela estava, e todos os números musicais e todas as apresentações. Que é uma coisa também, quando o host é também o convidado musical, é toda uma função ali, porque já tem toda a coisa delas terem que se trocar de roupa entre um sketch e outro, né? Porque, enfim, o guest, o convidado, ele sempre participa da maioria dos sketches. Então é aquela correria para se arrumar de um para outro, assim, e tal. Agora, quando o guest ainda é o convidado musical, tem essa camada, né? Porque geralmente, enquanto o número musical tá acontecendo, o guest tá ali se preparando pro próximo sketch, né? Sim. Agora, nesse caso, não. A pessoa sai do sketch, vai cantar e depois vai entrar no outro sketch. Vai rolar alguma coisa pré-gravada nesse meio tempo, enquanto ela se arruma para outro sketch. Então deve ser punk, assim, Sim. você ser o host e o convidado musical. Sim. Tanto que eu acho que no último que a Ariana fez, que foi dessa temporada de 50 anos, ela não foi atração musical. Acho que ela foi só... Ah, não sabia. Acho que nesse último ela foi só guest. Tanto que ela começa falando que ela não vai cantar aquele dia e tal. Ah, não, acho que eu não cheguei a ver esse. Mas, nossa, deve ser uma correria mesmo. Mas eu amo que a SNL... É muito louco porque, assim, só depois de assistir você assistindo, eu percebi o quanto tá presente na nossa vida. Porque, pra mim, a única coisa que eu sabia de SNL era algumas sketches que eu comentei, e que ele nos deu um dos melhores gifs de reação é o Sextou Americano, que é o Daniel Craig falando "Ladies and Gentlemen, The Weeknd", pra você postar na sexta-feira. Mas eu nunca tinha parado pra ver o tanto de coisa icônica e tipo, que tem referência em tudo quanto é lugar, que saiu do SNL, sabe? E eu tô achando bem divertido, assim, tipo, ver essas sketches quando você tá assistindo, eu passo e assisto e tal. Acho bem, bem divertido. Eu queria ver esse documentário de 50 anos, fiquei curioso é bem legal. de ver como funciona. A gente pode ver. O das audições é muito bom. Porque esse documentário são 4 episódios. O primeiro é audições. O segundo é uma semana na vida dos roteiristas. O terceiro é o More Cowbell, que é um dos sketches mais icônicos da história, assim. É até engraçado que, tipo, eles entrevistam uma das roteiristas que ela fala: "Eu não acredito que vocês vão fazer um episódio só inteiro sobre um único sketch." Mas que bom que esse sketch é o More Cowbell. E o 4º episódio é O Ano Perdido. Porque é assim, começou em 75, em 80 o Lorne quebra o pau e sai. E aí de 80 a 83, 84 fica na mão de um cara que, se eu não me engano, o nome dele é Dick Epstein. Posso estar errando o nome dele, mas é um cara da NBC que tava ali rodeando ali desde o começo, tá? O Lorne sai, ele assume. E aí o programa vai ladeira abaixo. Que é quando eles começam a trazer essa galera famosa, tipo Ed Murphy, Steve Martin, etc. Teve um ano que, tipo, tinha um elenco ali de 8 pessoas, sei lá, chutando um número X aqui. Só que todos os sketches eram só com o Ed Murphy, porque era a única coisa que virava.
Puta que De pariu. tão ruim que tava. E aí, em 84, talvez o Lorne volta. Só que ele volta com a premissa de que ele quer recriar o programa com um elenco novo. E aí ele junta todo um elenco, ele despede todo o elenco que tava antes, manda todo mundo embora, monta um elenco novo, que é o que tem Robert Downey Jr., John Cusack, e, enfim, outros nomes ali que estavam começando também. Só que a temporada acaba sendo um fracasso. Tanto que assim, tem um episódio que a host e convidada musical é a Madonna. Era a época que ela tava lançando Like a Virgin, se eu não me engano. E aí, então deve ser 84, 85, na verdade. Se era a época do Like, se a Madonna tava estourando, deve ser por aí. E aí e esse episódio que ela tá é tipo um dos piores da temporada, assim, não por culpa dela. Né? E aí no final da temporada, o Lorne resolve que ele vai demitir todo mundo de novo. Ele salva 3 pessoas e começa a montar um elenco para a temporada seguinte, sob ameaças de cancelamento do programa, né? Porque não já tinha dado toda aquela treta antes dele voltar, tava pior ainda. Então ele faz até no último episódio, tipo, tem um sketch que eles ficam todos dentro de um vestiário e alguém fala: vocês estão sentindo cheiro de gás? Aí é tipo o Lorne botando fogo no elenco que ele ia demitir. Só que aí o elenco que vem no ano seguinte é o elenco que tem Dana Carvey, tem Phil Hartman, que é a galera, tipo, o elenco de ouro dos anos 80, 90 ali. Começa a acontecer aqui essa construção de elencos grandiosos que acabam virando atores de cinema e por aí vai. Sim. Começa aí. Eu não lembro por que eu entrei nisso. Porque você estava falando do documentário, que o último episódio é sobre o último documentário é sobre sobre esse ano perdido. É muito legal esse episódio. Tipo, muito, muito legal. O documentário inteiro é muito bom. Eu fiquei curioso agora de assistir. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a janta e a gente assiste um enquanto come. O que você acha? Gosto. Ou a gente tem alguma outra coisa pra ver hoje? Não, né? Não. Temo não. Eu preciso, só pra encerrar esse assunto, tá? Eu queria que fosse um episódio mais curto, até porque a gente ainda tem coisa pra fazer hoje. Mas vamos lá. O meu vício atual em Saturday Night Live é um sketch que se chama What's Up With That? Eu assisti todos já, tipo, porque é um desses que acaba virando, que é tão bom que vira recorrente. E esse sketch, se vocês quiserem procurar no YouTube, coloca lá SNL, né, SNL ou Saturday Night Live, e o nome do sketch é What's Up With That? É um formato. Vocês querem entender Saturday Night Live? Esse é o sketch pra isso, porque é muito a receita do programa. É um programa de TV que tem um apresentador que entrevista pessoas e coisas acontecem, né? Piadas acontecem. 75% dos sketches de Saturday Night Live são assim. Sim. Né? Talvez 60%. Eles fazem muito piada sobre TV e sobre coisas da TV, né? Tô exagerando um pouco, 60%, vai. E o apresentador é o DeAndre, né? Que é o personagem do Kenan Thompson. Que é o mesmo personagem, que é o mesmo apresentador do Black. Não, o Black Jeopardy é outro cara. Black Jeopardy é outro cara. Mas é o Kenan Thompson também. E assim, tipo, e aí, tipo, ele é um apresentador, só que ele também é um cantor de soul music. Então ele sempre começa o programa cantando o tema musical de What's Up With That. E aí ele senta pra começar a conversar com as pessoas. E aí, de repente, ele tem um clique. E ele começa a cantar no meio ali do que ele tá falando. Aí ele levanta. É sempre igual o sketch. Ele levanta, vai pra câmera. Aí mostra a plateia. Tem alguém estranho na plateia dançando junto com ele. Aí ele volta pra sentar pra conversar com o convidado. Aí o convidado começa a falar. Ele começa a repetir o que o convidado tá falando, como se ele tivesse musicalizando aquilo, né, como uma canção soul, assim. E aí ele levanta e começa a cantar
a música tema. É tão caótico, é tão absurdo, é tão nonsense que é muito maravilhoso. Sim. É muito maravilhoso. Eu assisti todos esses últimos dias, assim. E aí a gente tem tá... tantos, na verdade. Mas... E aí a gente tá o tempo todo, desde ontem, um olha pra cara do outro e fica... What's up with that? What's up with that? É maravilhoso. E o Kenan Thompson, ele é muito bom. Tanto que ele entrou como featured player em 2000 e... Vou fazer a conta rápida aqui. Acho que foi 2003, vai. Entrou como featured player. Ano seguinte, ele já era do elenco principal. E ele está no programa há 22 anos. Nunca ninguém ficou tanto tempo assim no Saturday Night Live. Já teve gente que ficou 10, ficou 12. Mas o Kenan tá há 22 anos. Sim. E eu conheço ele de antes, né? Porque ele fazia Kenan Kel. Do Nickelodeon. E eu assistia Kenan Kel quando eu era criança. É, ele era molequinho na época, sim, né? E aí ele teve todos os problemas com a Nickelodeon, né? Ele perdeu todo, basicamente, o dinheiro que ele ganhou com a Nickelodeon. Isso eu não sabia, não. Sim, ele meio que recuperou a vida dele depois que ele entrou pro SNL. Porque ele meio que foi Child Star que deu errado, assim, sabe? Caralho, eu não sabia disso, não. Sim. Eu sei que ele teve uma época, ele brigou com o Kel, ficaram afastados sim, um tempo. Sim, tal. Foi mais ou menos nessa mesma época. Mas é complexo. Mas, nossa, Mas, enfim, tá sendo divertido assistir SNL com você. Vamos ver o documentário. Ai, que bom. Um spoiler já pra próxima temporada de SNL, que deve começar em setembro, né? Porque SNL segue o mesmo padrão das sitcoms, então a temporada nova começa em setembro e vai até maio, né? Aparentemente não vai sair ninguém do elenco, porque sempre tem isso. Todo final de temporada, quem vai sair do elenco se despede. Naquela ceninha final, com o convidado se despedindo, a pessoa já fala: gente, tô indo embora, tá, obrigado por tudo. Não rolou nada esse ano, no último episódio. Então, muito provavelmente ninguém sai. Entendi. Saberemos em setembro. Só pra gente fechar, só comentar a piada de hoje do Blue Sky, não sei se você viu, não tô sobre sabendo. O botão de chamar o palhaço. Na verdade é uma piada de ontem. Você segue aquele cara que ele já era famosinho no Twitter, mas é o Salim Jr.? Não. É um cara da internet. Mas acho que eu já ouvi esse nome. Eu acho que ele é jornalista, não sei o que ele faz. Enfim, ele estava internado em um hospital. E aí, nesse hospital, tipo, normalmente hospitais tem aquele botão que você chama a enfermeira, mas ele estava no hospital chique. E aí tinha um iPad com uma tela cinza ali do hospital, do serviço do hospital. E aí não tinha só um botão de chamar a enfermeira, tinha botão de chamar a enfermeira, tinha botão de chamar o médico, tinha botão de chamar um padre, na verdade uma pessoa religiosa, Jesus. Porque você já tinha deixado qual é a sua religião, né? Eles chamariam a pessoa religiosa. Um animal de apoio, tipo cachorro, aqueles cachorros acompanhantes e tal, e um palhaço. Não acredito. Que hospital é esse? Como eu trabalhei muito nos últimos 2 dias, eu não acompanhei a tour inteira. Eu só vi essa foto do iPad e o post dele, e as pessoas estão enlouquecendo em cima disso. Que aí falando, tipo, quando a pessoa aperta o botão do palhaço muitas vezes, é um vídeo de um monte de palhaço assassino correndo numa rua. Deus. Ou tipo, aquele estático da Gretchen dela atrás da cortina, é o palhaço esperando atrás da cortina alguém apertar o botão dele. Ou tipo, que criou a expressão do tipo, nossa, eu preciso apertar o botão do palhaço na minha vida, sabe? Gente, eu tô completamente por fora E aí as pessoas estão enlouquecendo, virou a grande piada dos últimos 2 dias do Blue Sky, então assim, o Blue Sky mostrando, gente, que o espírito do Twitter de raiz nunca morreu. Ele só mudou de endereço, saiam do X. A única coisa de meme novo que eu vi dessa semana foi do cachorro lá da faculdade. É o Silveira, eu acho? Isso eu não vi. Então, viralizou. É um cachorro que fica lá numa faculdade que eu não lembro agora qual é, e as pessoas ficam tirando foto, fazendo vídeo com ele, e ele virou uma grande celebridade na internet. Nossa, eu não vi isso. Vamos? Vamos. Tá, é isso, gente. Na próxima semana talvez não tenha episódio, porque, né, como dissemos, neste momento ela está curtindo uma viagem com o Celso Portiolli.
Talvez sei lá, eu ressuscite algum episódio antigo e publique como uma reprise. Que tal? Pode ser. Ou deixa sem nada mesmo? Porque considerando que tem muita gente nova por aqui que não ouviu episódios antigos, talvez eu ressuscite algum episódio antigo que é legal, assim. E as pessoas ouvem como se fosse uma reprise. Pode ser. Né? Pode ser. Vamos ver o que eu faço. Mas é isso, gente. Aproveite sua viagem, Mose. Espero que esteja curtindo muito neste momento. E a gente se vê em breve, galera. Beijos. Um beijo.